Pode doutor. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Pode Doutor. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Nós estamos falando sobre o Junho Verde, que é o mês da conscientização da escoliose. E hoje nós estamos com convidados aqui muito especiais. Primeiro, doutor Gustavo Peçanha, que é de casa. Seja Obrigado. bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Doutor Gustavo, e para colaborar com a gente hoje aqui, está aqui uma pessoa muito especial, né? Pra gente. Essa é uma pessoa muito especial mesmo, Rodrigo. Hoje você encontrou uma convidada. Zero Game. Zerei o game. Hoje a gente pode dizer que a gente está bem acompanhado hoje. Estamos sim. Obrigada. Estamos aqui com a doutora Simone Vilela Pedras. Eu tenho o prazer de trabalhar com ela há muitos anos. É uma pessoa absolutamente inspiradora. E vocês precisam conhecer um pouco mais da história da doutora Simone, que também conta um pouco da história da escoliose no Brasil. Doutora Simone. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada. Tá vendo? Esse é o acolhimento que a gente gosta de dar para os nossos pacientes. Então, a escoliose faz parte da minha vida, né? Porque muita gente sabe, eu sou filha, né, do Cláudio Vilela Pedras, que foi professor e foi o primeiro fellow do serviço de Minneapolis de escoliose, que na época, lá nos anos 70, era o serviço que desenvolveu, né, tratamento conservador e cirúrgico para a correção das deformidades da coluna. Então, a escoliose estava dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? O papai trouxe os conceitos que ele aprendeu, ele fez esse fellowship de 1 ano e trouxe esses conceitos criando no Miguel Couto, inicialmente, até, né, que é um hospital até de emergência. E foi o grande serviço dessa fase, né? O Foi, grande serviço era o do Miguel professor Couto. Nava Monteiro, que foi até quem estimulou ele a fazer deformidade, porque justamente não tem ninguém que faz aqui. Então, você vai lá fazer, vai aprender, porque a gente está precisando, né? Tem uma demanda enorme que não tem quem faça aqui no Rio de Janeiro. Então, ele foi e trouxe. E realmente trouxe muitas técnicas, e muitas delas a gente usa até hoje. Muitos conceitos, né? É claro que foi desenvolvido ao longo dos anos, né? E esses conceitos que ele trouxe. E criou, não só no Miguel Couto, como criou no antigo HTO, hoje em dia INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia, que tem o maior serviço do Rio de Janeiro. Da América Latina também. De deformidades. E no Fundão também, na universidade, onde ele foi professor catedrático durante muitos anos. E dentro desse conceito, né, ele sempre falou lá em casa, né, e para os alunos dele, né, onde ele ensinava. Como é que era essa casa, né? Essa é uma casa bem frequentada. Casa muito bem frequentada, né? Como é que era o dia a dia ali? Eu ia perguntar sobre a influência. Falei assim, o que levou a senhora a ser, né, ortopedista, né? E por que escolher a coluna, né? Mas a senhora já me respondeu. E como é que era esse ambiente ali da família? Da família, então. Quem frequentava ali? Você vê, hoje a gente está aqui num podcast, vai ter um alcance, né? Não só aqui no Rio, nacional, né? Sim. Se bobear até lá fora. E naquela época as coisas eram, né, mecânicas, vamos dizer assim. Então ele também trouxe dos Estados Unidos uma porção de chapinhas assim de veludo com letrinhas e números e tal, e ficava com a câmera, né, para fotografar as aulas. Então ele fotografava todos os pacientes, né, cirúrgicos, conservadores, o conceito do tratamento conservador. Até para um congresso. Era tudo em slide, aqueles rolos de slide. Então isso tudo ficava não só, né, inicialmente até ele tinha lá o escritório dele em casa e depois no consultório, aqueles rolos e rolos. Então a gente assistia muito isso, porque ele dava muitas aulas e aquilo a gente, né, eu comecei a aprender, eu ainda era jovem, né, criança e adolescente. Passando ali, vendo tudo isso. E desde cedo, né, eu na verdade, quando fiz medicina, eu queria ser endocrinologista, né. E ele falou: "Não, vamos lá, vamos aprender a fazer colete", porque ele sempre teve não só, né, ele era um cirurgião super habilidoso, ele era anatomista, uma pessoa Das raízes da cirurgia. quem teve o prazer de, né, e talvez o privilégio de entrar em cirurgia, né, no auge dele, né, do trabalho dele,
sabe como ele era uma pessoa calma, né, assim, não tem aquela, sabe, não tem pressa, mas ao mesmo tempo fluía, porque excelentes mãos, excelentes resultados. E ele sempre falava: "Não existe cirurgião de coluna de escoliose que não saiba tratar com colete, porque o colete é o início de tudo, é como a gente pode evitar um procedimento". E naquela época a gente não tinha, talvez, a segurança que a gente tem hoje, né, Sim. porque hoje a gente quando, né, indica um tratamento cirúrgico, a gente tem, a neuromonitorização, a radiologia é muito mais, Precisa, né? preciso, exatamente. Antigamente tinha você para fazer uma cirurgia de coluna, uma simples hérnia de disco, você tinha que radiografar e revelar para Pela foto, voltar e hoje aí você tá ali, exatamente, em tempo real você faz, né. E então tinha uma segurança muito maior. Quer dizer, tem, né, hoje em dia, uhum, antigamente não. Então ele sempre preconizou muito que o tratamento conservador tinha uma importância, suprema no tratamento para de evitar e escoliose. preservar o Fundamental. paciente. Exatamente. Então o conceito de você, evitar uma cirurgia, porque a cirurgia quando dá certo, e na maioria das vezes dá em boas mãos, em mãos Uhum, treinadas, né, em pessoas habilidosas, ela vai deixar, né, 2, consequências, vamos dizer assim. Uma é a cicatriz, obviamente, né, e a outra é aquele segmento da coluna rígido, né. uhum. Eu Que costumo perde a dizer, mobilidade, né? perde a A mobilidade. artrodese é justamente isso. Exatamente, a artrodese é justamente perder a mobilidade. Então você poder evitar isso é muito Ou importante. estender nisso no procedimento, né? Mas Exato. isso é para um outro, é um papo pra outra Exato, exato, mas sempre a gente lembrar que na lembrar escoliose menos é mais, isso né. é Então, importante. essa é um pouco a história. A Simone está contando, né, as bases, né, do tratamento da escoliose, e eu gosto sempre de dizer que a escoliose, ela é uma das doenças mais bem conhecidas do ser humano. Hipócrates, lá na Grécia Antiga, ele já relatava o conceito escoliose, a palavra, a palavra cifose foi um conceito da Grécia Antiga, estabelecido por Hipócrates, depois por Galeno, quer dizer, percorreu toda a história da humanidade, mas na medicina moderna, a gente se deparava com algumas fases desse tratamento. Uma fase era uma fase onde a gente tinha um tratamento muito cruento, que eram as trações, uma fase que foi superada, e isso, ainda que isso ainda possa ser utilizado, né? E depois uma fase que a gente usava a cirurgia e a estabilização era feita com os coletes, e hoje, uma fase que a gente pode evitar as cirurgias com coletes que são muito mais modernos, que se adaptam muito melhor à rotina das pessoas, muito melhor aos valores, né, da sociedade moderna, do adolescente do dia de hoje. E a cirurgia, da mesma forma, tem uma linguagem muito mais atualizada, e isso em termos de tanto de conforto como principalmente segurança. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, que a gente nunca derruba, completamente um conceito. A gente consegue se alicerçar nele para poder dar o próximo passo. E o conhecimento científico, ele caminha, assim, em degraus. E a Simone está contando aqui uma história linda, que é a história da vida dela, que é uma história de alguém que realmente viveu o desenvolvimento dessa cirurgia, conhece cada conceito de uma forma pormenorizada, viveu os desafios, até as emoções, né, ela conta das visitas dos cirurgiões internacionais que, quando vinham ao Brasil, faziam questão de estar na casa dela. E isso é lindo, né, entender que, a gente tá passando, né, pelas fases do conhecimento, mas pisando o quê? Em pedras bem embasadas. A gente nunca Uma pode, história, né? tem uma história, História. é isso. Eu gosto sempre de comparar, né, a história dela e também um pouco da minha história, que a gente aprende na caminhada, né, tem aquele conceito, até uma palavra chamada moré, né, que é o quando você aprende no caminho. Às vezes a gente tem uma pressa no dia de hoje de estabelecer os conhecimentos de uma forma instantânea, e o verdadeiro conhecimento, ele vem na caminhada, né? Ela está contando uma história de vida, né? E aí isso é incrível, né? E aí essa construção que o seu pai fez, né? Então Hum. tem todo já um caminho percorrido. Não, o pai dela Foi e ela. sim, Ela ela cresceu alcançou ainda outros. e Ela tem uma muito formação internacional. Ela podia contar pra gente, sim, né, que ela Simone? que ela não falou da queria que você falasse também da sua formação,
né? Fala um pouquinho, né, da sua formação, que a gente sabe, tem na Alemanha, né? Da UERJ, a senhora se formou, enfim, fala um pouquinho. Unirio, Unirio. Unirio, perdão. É. Então, eu fiz a minha formação, eu quando, né, ele me puxou para fazer essa parte da vamos fazer ortopedia, e eu já ali fazendo os moldes e acompanhando, né, as consultas e eventualmente, uma A princípio, não é o seu desejo, né? não era nem meu desejo, Mesmo? né, mas a gente vai sendo conquistado justamente por ele, né, ser uma pessoa habilidosa e principalmente amar. Papai gostava, sabe, ele tinha um carisma enorme, ele gostava do que fazia, ele, né, ele queria sempre estar aprendendo e vendo o que que tem de novo, o que que a gente pode trazer de melhor para o paciente. Então isso tudo vai conquistando, né, a gente, né, o nosso Sim. coração de médico, né, de querer cuidar, de querer, eh, A paixão pela profissão que vai a passar. paixão pela profissão. Então, quando eu resolvi fazer residência, eu a princípio queria fazer ortopedia pediátrica, porque eu gosto muito de criança, né, criança, adolescente, eu até brinco, né, às vezes eu estou na rua, no supermercado, né, o nenenzinho, ele vai olhando para mim, Bem, eu devo ter uma cara assim, alguém deve explicar isso, né, então eu tenho um pouco isso também, eu gosto muito. E, então eu fiz a minha residência no Hospital Jesus, né, e lá não tinha coluna, então a gente, quando termina tem que ir para onde? Para onde tem a coluna, né. Porque a essa época eu já estava cada vez mais envolvida com as cirurgias, né, eventualmente uma vez por semana, uma vez por mês, eu ia lá e já ajudava, né, as escolioses, já acompanhava. Quando eu me formei, eu fui, né, como ortopedista, eu fiz a pós lá no INTO, então lá a gente, né, entra basicamente só e na época era até dividido, né, tinha um serviço que era as outras patologias da coluna e o serviço das deformidades, né, e eu muito envolvida, então vai aprendendo, a seguir fiquei como staff lá durante um tempo e, por uma questão familiar, a gente foi transferido, por conta até do meu marido, para a Alemanha. Antes dessa viagem, né, com a minha família, eu procurei saber, eu fui num congresso na Argentina e conversando com um colega, eu procurei saber: "Olha, eu vou estar morando aqui entre Colônia e Düsseldorf, onde é que tem um serviço que Serviço. faça alguma coisa especial?". E aí me, me recomendaram um hospital em Düsseldorf, uma universidade, um hospital universitário, e eu, com o meu alemão, que eu sabia falar, mas não era tão, eu falei assim: "Não, não vou telefonar não, porque telefone, né, alemão vai dar, eu vou lá", né. Então de calça jeans, de camiseta praticamente, eu fui conversar com a secretária, eu gostaria de marcar uma entrevista e tal, mas ele tá ali, né, o diretor, né, do serviço de ortopedia e tal. "Você não quer falar com ele, né?" Posso até falar, né, mas assim, eu É. trouxe seu currículo? Não, eu só vim marcar de Tá. falar, mas Uhum. ali mesmo eu contei um pouco dessa história, falei quem tinha me encaminhado, quem tinha e era um serviço que era o único serviço na Alemanha, tinham 2 serviços que faziam na época, uma coisa que a gente preconiza muito, que era uma haste para criança que está em crescimento. Ou seja, a gente tem casos de escoliose que são muito graves, que a gente tenta segurar, né, o tratamento cirúrgico com colete, mas mesmo assim chega uma hora Que tem que 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 ser tem que abordado. abordar por uma insuficiência respiratória, né, a deformidade vai ficando tão grave que até o tratamento cirúrgico se tornaria muito arriscado e difícil, né, Uhum. se fosse esperar. E esse hospital era um dos que faziam, por isso mesmo eu fui lá procurar. Já E aí tinha tecnologia, você pode dizer assim, dessa é, haste de a crescimento, haste de crescimento, que que, é ou o seja, VEPTA, ela vai corrigindo conforme ela isso, vai corrigindo. conforme a criança, então você tem que abordar a criança de meses em meses e Uhum. esticando sem artrodese. São várias cirurgias. São várias Você cirurgias, opera várias vezes. várias vezes, Então mas a impede o criança. crescimento. Isso. E, então eu fiz esse estágio na Alemanha, e justo nessa época foi quando eu, dei um clique na minha cabeça sobre o colete de Chanot, porque a nossa escola aqui no Brasil é uma escola muito americana, né. Sim. Então a gente usava aqui o Boston, o Milwaukee, que era aquele colete antigo que, né, tinha fixação no pescoço, e era muito agressivo, né, para o adolescente ter que ir para uma escola ou ter que andar na rua, Que né. envolve muita autoestima É. deles, né. Muito, muita Isso é um autoestima, né. desafio, né. Exatamente. E a escola europeia é a escola do Rigo Chenot, que são esses coletes, que são jaquetas e trabalha de uma forma tridimensional, e que você coloca uma camiseta, fica imperceptível, Uhum. né. E eu vi na prática que funcionava, a gente sempre teve, né, o desconhecido Se é assustador, né. Então lá tinha, eu fiz ambulatório e a parte cirúrgica, né, durante esse estágio e falei: "Gente, isso é fantástico".
né? Porque quando eu fazia os moldes do colete, né, aqui no Rio, e faço até hoje em dia, eh, as pacientes choravam, entendeu? O adolescente, quando tem essa notícia, né, de que Que tá com precisa escoliose e vai precisar usar um colete, e vai precisar usar um Milwaukee, né, elas deitavam naquela mesa, aquela mesa de Risser, e as lágrimas corriam. E aquilo é de quebrar o coração, né, eu era jovem na Uhum. época, eu estava tendo meus filhos e recém-casado e tudo, então aquilo era de quebrar o coração. Quando eu fui morar fora e vi Essa possibilidade. essa possibilidade da gente corrigir com um colete menor, menos agressivo, mais adaptado e que funciona, né, Uhum. porque eu Sim. só via a indicação, uma coisa é você indicar e não acompanhar, outra coisa é você estar recebendo a radiografia, né, com e sem colete, ver a evolução, né, eu estava num serviço onde a O coisa não grau rodava, reduzindo ali, né? grau reduzindo e solucionando e evitando, né, a progressão da curva. Eu falei: "Pronto, é isso". Aí me apaixonei mais ainda, né, eu falei assim: "Nossa, a gente tem que introduzir Só esse conceito no Brasil". Isso foi em 2006, há Olha 20 isso. anos atrás. há E 20 anos. você vê assim, né, hoje a formação da maioria dos especialistas, né, do Brasil são serviços de cirurgia, porque o nome da especialidade é cirurgia da coluna. Óbvio, né, que todo cirurgião aprende essencialmente a operar, ainda que as doenças não sejam. O cirurgião geral é o cara que trata das doenças abdominais, então ele não só opera. É, E o cirurgião de coluna, óbvio, que ele também não é só não operar, ele precisa tratar todas as outras patologias. E a escoliose, ela tem um detalhe que ela acomete por exemplo, a escoliose do adolescente, que corresponde a 80% dos casos de escoliose, é uma doença extremamente prevalente. A gente está falando de uma doença que, numa escola que tem mil adolescentes, 20 a 30 têm escoliose. Não estou falando que todos vão precisar de colete, nem que todos vão precisar operar. Mas é uma doença extremamente prevalente. Mas para aquela pessoa, para aquela família que está passando por isso, é sempre um momento assim de escândalo. As pessoas elas não imaginam isso, Que vão passar por que isso, né? vão passar por isso. É o contrário. A visão, o que eu percebo dentro do consultório é que a pessoa se sente sozinha. exato. Normalmente a família, a mãe, quando percebe isso, ela imediatamente ela se atribui a uma certa culpa. E que é uma coisa até engraçada, porque ela começa a se colocar na situação de: olha, será que foi porque eu peguei minha filha de um lado só, Ou a que eu mochila que estava a pesada. mochila, porque eu só botava ela para deitar de um lado, porque eu só amamentava de um lado, era Ela começa a procurar algo que justifique aquilo, né? isso. Muitas vezes chega já numa fase que já é uma fase quase cirúrgica, já chega uma fase avançada. E esse é um assunto que a gente A gente precisa precisa. tratar, a gente precisa prestar esse entendimento aqui à sociedade. Eh, então, essa culpa que a família carrega, na realidade não tem nada disso. É uma doença que mãe, você não tem culpa nenhuma. Eu começo, às vezes, a minha consulta falando isso: olha, a culpa não é sua, essa é uma Você está doença falando mais com a família, né? com a família. A Ah, pessoa, ela não escolhe aquilo. O adolescente, ele não escolhe o tratamento dele. Ele tem medo, ele não entende nada. Na verdade, ele ainda tem uma cabeça de criança num corpo que está virando um corpo de adulto, mas ele não escolhe aquilo. Ele não tem noção de que decisão precisa tomar. E a família se sente muito, sabe, muito sozinha naquilo tudo. O que eu vejo é meninas entrando, às vezes, com um cabelo que vem até o meio das costas, muitas vezes num calor do Rio de Janeiro, chegando com um casaco de moletom. Quando eu olho aquela imagem já entrando sabe, no meu consultório, eu já sei. É uma menina com respondeu. escoliose. Eu Exato. ia perguntar à senhora assim, uma coisa importante, né? Primeiro, essa parte do acolhimento, quando chega esse paciente, né? Porque assim, eu acredito, né, que só tem a sua equipe, né, o seu time, né? A gente tem época agora de Copa do Mundo e a gente vê, né? Tem Sim, o protagonista, todo time tem o protagonista, mas tem uma equipe É, toda por trás. E a senhora com exato. certeza tem para amparar essa família. Como é que é hoje esse paciente que chega no seu consultório sem informação, né? Que é lógico, né? E é difícil. É, Como é que esse recebe? Como é que como é que desenrola isso? Vamos dizer assim, né? Desse paciente quando chega, e vai fazer o exame, vai ter o diagnóstico da escoliose. Como é que recebe isso? Como é que a senhora trata isso é, também, né, o lado da família? é. Eu tento não só acolher, mas não deixar bem claro que a escoliose, em certas fases da vida, principalmente na fase pré-menarca, Uhum. ela pode dar uma progressão muito rápida, rápido. né. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que acolher, tirar um pouco daquele preconceito
porque vem muito com, é a mochila pesado, é É o porque hoje em celular. dia com o celular, então você tem que tirar um pouco isso, porque a escoliose tem um caráter genético muito forte, é uma doença multifatorial, muito provavelmente genético, né, então tem muito estudo em cima disso, mas ao mesmo tempo, eu procuro, já numa oportunidade, colocar pacientes de escoliose juntos, né, porque quando você tem um diagnóstico de qualquer doença, você se sente muito solitário, né, porque aquilo acomete a família inteira, né, todo mundo se sistêmico, né? preocupa, é sistêmico. E acomete aquele adolescente que não gostaria de estar vivendo aquilo, entendeu? Ele não escolheu aquilo, Uhum. ele não fez nada para estar com escoliose, Não tem culpa. né, não tem culpa nenhuma. E ao mesmo tempo, eu tenho que deixar claro que a gente, né, em muitos casos, a gente tem que agir rápido, porque eventualmente, né, não é raro, infelizmente, principalmente mais para o interior do estado, Uhum. de ver que o paciente está sendo acompanhado há mais de 1 ano, né. Agora eu não tenho mais nada para fazer. Por quê? Porque está sendo atendido por um generalista. E aí quando vê, Ele tinha chega uma curva de 20 e poucos graus, que é uma curva, né, de indicação de colete, é onde que a gente fala que é a importância do diagnóstico precoce, para uma curva de 39, 40 graus, aonde o colete já começa a ter a sua dificuldade, né, porque eu costumo até fazer essa analogia, que é como uma pessoa com hálux valgo, né, aquele Uhum. pé que e você usar um escarpão, vai doer, vai machucar e não vai corrigir, né. Então, você tem que, ao mesmo tempo, acolher, né, não pode ter pena, né, se você tiver pena, você vai abrir mão, né, e a escoliose tem um resultado melhor quando ela é usada, o colete é usado mais horas por dia, a gente tem já a medicina, eu costumo dizer para Precisa de todos, comprometimento também a do paciente. medicina é uma estatística, né, quando você Sim. tem uma patologia, você tem um estudo, né, o médico está ali para passar aquilo tudo que ele já estudou e tudo é uma estatística, né, quando a gente fala das doenças, né, olha, esse resultado traz tantos por cento, se você tomar esse caminho, você tomar esse ou esse, tem X% de progressão, olha, você se encontra nesse ponto, então tudo isso a gente sabe que a gente tem que passar as informações, e é muita informação, às vezes, numa consulta só, mas tem que saber e ser preciso na indicação do tratamento. E quando a gente fala em escoliose, o tratamento precoce, ele é muito importante, É né, fundamental. é É o divisor de fundamental, águas. né. Então o que que eu procuro fazer? Eu digo, né, a gente tem várias formas de tratar conservadoramente, né, diversas faixas etárias e faixas de grau, então cada uma delas a gente vai abordar de uma maneira, né, ou um acompanhamento, né, eu costumo dizer, curvas de 10 a 20 graus, 25, a gente vai acompanhar de perto, porque nem todas são progressivas, tá. E o colete, assim como a cirurgia, cada um à sua forma, são tratamentos agressivos. Você colocar um adolescente, por mais que o colete, né, Uhum. seja menor e não apareça, ele não aparece para os outros, talvez, andando na rua e tal, mas para aquele adolescente, ele sabe que está usando Sim. colete. A incidência, desculpa cortar a senhora, a incidência maior é para menina? É para menina. 80% dos casos acontece 4-1 é, praticamente. 4-1. 4-1. Então as meninas, têm uma incidência bem maior, e na fase pré-menarca, né, eu Uhum. costumo dizer para as mães, quem quiser, né, que estiver ouvindo a gente agora, nessa fase pré-adolescência, ou seja, no ano que antecede a menarca, Uhum. né, quando começa a aparecer brotinho mamário, cabelinho, muda até o Sim. cheirinho, né, da criança, ela Sim. começa a ter um cheirinho de, né, um CCzinho. É muito importante fazer, né, olhar se tem diferença na cintura, como é que Tem tá. uma dica nisso que pode fazer? Eu só trouxe algumas fotos, né, acho que Isso, é isso, importante falar sobre esse momento, isso. dessa a gente vai colocar aqui, né, porque tem, assim, uma dica para em casa É, esse familiar, né, esse pai, essa mãe, exato. né, ter ali uma ideia. Essa é a escoliose. Então, só pra gente enquadrar, né? A escoliose mais comum de todas é a escoliose idiopática, que é exatamente a escoliose que a gente está falando, que é a escoliose que não está associada a nenhuma outra doença, que é uma escoliose que hoje a gente entende que ela tem um cunho genético, ela é muito mais prevalente, cerca de 80% dos casos,
vezes mais comum em meninos do que em meninos, mas ainda que eu tenho muitos pacientes meninos também. Sim. E aonde que ela acontece? Principalmente no pico de estrão do crescimento, que é o quê? Antes da menarca na menina e no próximo ali aos 9, 10 anos, de 8 a 12 anos, existe então uma evolução mais rápida dessa escoliose, e é nessa faixa etária que a gente precisa estar mais atento. Exatamente. E como que a gente vai identificar isso em casa, doutor? Vamos dar uma dica para a E população? aqui é um teste de uma paciente, né? Você Isso. pode falar um pouquinho pra gente? Então, esse é um conhecido teste, né, na nossa área, que é o teste de Adams, onde a gente pede para o adolescente fazer a flexão, né, como se fosse, eu costumo dizer, como se fosse amarrar o sapato, com a perninha esticada, vai dobrar e você vai ficar geralmente atrás do paciente para ver se há Essa- a gibosidade torácica ou lombar. E o que é a gibosidade? A escoliose idiopática, ela não é um desvio só lateral, acontece uma torção da coluna. Quando a vértebra faz essa torção, né, ela junto com ela leva a caixa torácica, né, as costelas, criando essa gibosidade torácica, que é o que a gente está vendo ali. E na parte Imagina, lombar, a musculatura paravertebral lombar, entendeu? Então ela é um pouco mais difícil da lombar, de ser vista assim, Sim. mas é uma das coisas que a gente observa nesse teste que pode ser facilmente reproduzido, né, pela mãe, geralmente, se for menina, né, em casa, tá? esse teste de Adams é o teste que você pode fazer em casa para poder identificar se seu filho tem escoliose. Então, basicamente, você vai pedir a criança para inclinar, como quem vai amarrar o sapato, ó. A coluna, quando ela gira, ela levanta a costela. Olha o que aconteceu ali, ó. A gente percebe então aquela elevação ali. E esse é o sintoma, né? É o achado que você vai observar. Não precisa ser uma elevação tão grande como essa. O ideal é que você encontre numa fase mais precoce. E se você está vendo essa imagem, faz esse teste no seu filho, no seu sobrinho, passa a informação adiante, porque isso pode salvar o seu filho, o seu amigo de uma cirurgia. Vai dar a chance da gente encontrar um outro tratamento melhor. Eu tenho um sobrinho de 10 anos, e aí, né, aí mandaram para minha foto, e aí o peito dele estava um pouquinho lateralizado, né? Isso. E aí eu falei, ó, vou ver aqui, vou arrumar um pedido para fazer uma radiografia panorâmica, né? Para poder ver, mas isso aí é típico da escoliose. Aí já vê logo ali. Então, assim, é importante, né, doutora, observar, Isso. né, nessa idade ali de 10, 11 anos, qualquer coisa, já para poder antecipar. Porque a gente vai falar aí, quando a gente consegue ver, ver essa possibilidade de ter uma escoliose, uma coisa, procurar o especialista, né, é importante para o uso do tratamento com o colete. A gente É muito importante, né? Por quê? Porque muitas vezes as curvas que têm esse espectro para tratamento conservador, que são curvas de 20 a 40, 45 graus, são curvas que eventualmente a gente não consegue tão facilmente identificar a olho nu. Uhum. Então, se a família já identificou uma curva menor, já foi feita uma radiografia e tem uma curvatura, né, o que é importante? É importante que vá no especialista, porque o especialista vai saber outras características Sim. daquela curva, para saber se aquela curva ela tem chance de ser progressiva ou não. Entendeu? Então isso, o generalista que, né, o que faz pé, o que faz ombro, ele não está atento, né, É. a certos detalhes. E Sim. por vezes a gente tem no estirão do crescimento uma curva que pode progredir, ou seja, piorar até 5, 6 graus por mês. Então se você tem uma curva de 22, 24 graus, daqui a 6 meses ela pode estar com 45, 50 graus. Já vi a senhora falando sobre uma janela, né? Exatamente. Essa E aí, já- essa janela, né, eu não sei, tem outra fotografia mostrando a diferença na cintura, isso também a gente pode falar, Sim. se, né? Qual é Então a gente consegue ver se. Exato. Então aqui, né, a gente vê essa mesma mocinha que fez o Sim. teste de inclinação frontal, a gente vê que olhando, né, por um leigo a olho nu, não é tão fácil identificar,
Se você não souber como identificar. Uhum. Mas se você souber, você já vai olhar e vai ver que ela apresenta uma diferença na cintura, você vê que uma é mais acentuada do que a outra, você vê que a escápula, né, ela é mais proeminente do lado direito, você vê a altura dos ombros que não estão, né, Tá. alinhados. Então são pequenos detalhes que por vezes, né, numa menina de roupa, né, nessa fase da adolescência, a gente tem um outro probleminha que é o adolescente não se mostra muito mais em casa, Sim. né, você não leva ele tanto ao pediatra como levava, A né, frequência. né. Sim. Então são detalhes que dificultam o diagnóstico precoce. Então se você observou e viu que tem uma deformidade, né, existe o caminho até chegar àquela pessoa que trata, Uhum. né, com colete, que é um caminho que às vezes pode durar 3, 4 meses e essa janela para o tratamento conservador E a gente muitas acaba vezes é perdida, perdido, né? entendeu? Então existe às vezes uma expectativa, né, chega para mim uma curva de 60 graus e quer tratar com colete e a gente sabe que a médio e longo prazo não é tão efetivo, entendeu? Porque a coluna tem uma tendência a voltar, né, ela é uma mola, eu costumo dizer. Então você vai, corrige, melhora e tal, mas ela quando, né, fica na idade mais 17 anos, que é quando a gente começa, né, tira o colete, ela tem uma perda de correção. Então, quanto antes a gente, né, iniciar o tratamento, é muito melhor a médio e longo prazo, né, para o tratamento. E essa imagem aqui que nós estamos vendo, né? Então, vou deixar aqui alguns alertas. Ó, os alertas são esses. Você vai olhar a foto, né? Por exemplo, de uma menina de costas, talvez para um olho destrenado possa parecer normal. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que são fundamentais. A diferença da cintura, esse triângulo formado pela borda do braço com a cintura, ele é diferente dos dois lados. Um lado está mais fechado que o outro. A altura do ombro do lado esquerdo está mais alta do que do lado direito. E se você prestar bem atenção, a escápula do lado de cá parece como se fosse uma bolinha. Essa imagem, ela precisa chamar a sua atenção. E para você que de repente não tem esse treinamento, se você quiser tirar essa dúvida, a outra imagem que nós mostramos antes, da criança com inclinação mostrando a giba, ela é muito mais esclarecedora. Por isso eu te encorajo a fazer esse teste nas crianças, nos adolescentes que você tem contato. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da janela de oportunidade para o tratamento. Essa janela representa o seguinte: se você encontrar a deformidade precocemente, você vai ter a chance de fazer uma medida fisioterápica ou até mesmo de usar o colete. E hoje a gente tem recursos de colete que são muito melhores do que eram antigamente. A gente não está mais falando de um colete que vai ficar para fora da roupa, que vai ser estigmatizante, nada disso. Um colete como esse que nós estamos vendo aqui, que vai ficar totalmente inserido dentro da roupa, e se a criança não quiser dizer que está usando o colete, ela vai saber, e talvez até os amigos da escola não saibam. Mas é um colete que a pessoa consegue usar, não machuca. Existe todo um recurso técnico para transformar esse tratamento que parece um tratamento assim assombrante num tratamento muito mais usual. Mas se você não encontra essa deformidade a tempo, às vezes o único recurso técnico que a gente vai ter vai ser realmente partir para uma cirurgia de coluna. Ainda que a cirurgia moderna ela possa oferecer assim, recursos de bastante segurança, ele não é melhor a longo prazo de quem pode, quem consegue tratar a escoliose só com colete. Esse é um recado que a gente não pode deixar passar. Importante, pedir até para pegar esse gancho, para aproveitar, Alex, uma jovem praticando esporte. Você que está Só que aqui, eu agora acho que para dizer que tem vida, você vai continuar Exato. sua vida normal, apesar do Exato. colete, né? Achei interessante a senhora falar sobre os pacientes estar junto ali, e Isso. ter a mesma, tá passando pela Exato. mesma, a família, né? Colocarem junto, né? E isso veio do que a senhora falou aqui do seu pai, É, né? A senhora exato. comentando, né? De falar, Esse conceito, né, de você colocar vários adolescentes juntos, uhum, né, e que estão enfrentando pelo mesmo problema, né, então isso favorece. Então, um aspecto muito importante no tratamento da escoliose é a gente quebrar o mito. O mito é o mito de que, se não tratar, a criança vai ficar paralisada. E eu sempre gosto de dizer que a informação, ela cura. Quando a gente conhece aquilo que é verdade, a gente encontra um atalho para conviver melhor e para ser curado. Doutora Simone, conta um pouquinho como é que você acolhe essas crianças, como é que você transforma
esse tratamento que tantas pessoas têm medo, um tratamento mais usual e que faz com que a pessoa vença essa etapa da vida, que vai ser o tratamento com colete. É. Eu costumo dizer para minhas pacientes, né, cada uma é única, né, cada um tem a sua própria história. Em primeiro lugar, a gente tem que enfatizar que, apesar de estar usando o colete, tudo que ela conseguir fazer com o colete, consegue se fazer muita coisa. Tem paciente que faz surf, joga vôlei, Sim, né, faz natação. E isso a gente estimula muito. O esporte é muito importante, né, porque ele socializa, ele mantém a musculatura ativa e você pode fazer o esporte com colete e vai ter a hora do dia que você vai tirar para fazer o seu esporte coletivo, né, sem o colete. Também é muito importante o colete, ele dá uma sustentação da correção e é muito importante na hora de tirar você ter a sua própria musculatura, manter a sua autonomia para poder aquela musculatura trabalhar a favor de você, né? A gente desestimula na fase de crescimento a musculação, né? Fazer Sim. musculação e ficar com a musculatura muito forte não é bom, né, esse é um ponto. A outra coisa é tentar colocar, né, lá no meu ambiente, né, essas adolescentes, né, os adolescentes juntos. Quando eles encontram outros Sim. semelhantes, isso faz uma Identifica. inclusão, né, existe uma inclusão muito grande. Porque eles vão conversar sobre o que aconteceu, né, as soluções que são dadas até para um ponto que está até machucando, que está apertando mais. Então é muito importante que, eventualmente, ali na sala de espera, ou às vezes vai fazer um pequeno ajuste no colete, eles encontrem um com os outros. Aqueles que estão mais tempo acabam acolhendo Exatamente. porque sabe Alguns que estão começando e outros estão você tendo alta. estão tendo alta. Entendeu? Então eles falam: "Olha, deu tudo certo comigo", entendeu? Eu já usei, aquilo ali já foi uma fase, né, igual aparelho no dente. Eu brinco, eu costumo dizer para meus pacientes que eu falo que meu é sonho mesmo. é que antigamente ninguém queria usar aparelho fixo, Porque né. tem Exato, e hoje em dia, né, todo mundo É, quer usar até adultos usam até e adulto fica usa, até né. moda. Exato, virou até uma moda. E meu sonho é que o que colete isso também vire, vire entendeu? legal. Porque não fica tão estigmatizado, né, antigamente colocava aquilo, todo mundo, né, ficava era Posso nem bullying, chegar né, o perto. Achava famoso que era um bullying. robô, né? Exatamente. Então, e eu tenho pacientes, e não são poucas, que usam o colete por cima da roupa, então andam na rua com o colete Fazem por cima, questão. então fazem questão de mostrar, né, que usam colete, inclusive uma, cada dia eu aprendo, né, a Eu gente tenho uma postagem aprende junto. recente agora, inclusive, de uma paciente, uma menina, Isso, exatamente. dançando, feliz da vida ali, Feliz da vida, e não tem Sim. entendeu? Mostrando e chamando: "Gente, participe comigo, a gente está no mês da escoliose, usa colete Sim. comigo". Então, assim, eu estava contando que eu tenho uma paciente que ela falou assim: "Não, doutora, ela usa por cima da roupa, porque ao chegar à escola, todo mundo já vai ver. É muito melhor do que ficar um que dia sim, um dia não, cada um descobrir que usa o colete e ficar me perguntando, então é como se eu fosse, entendeu, sendo ferida Polêmica, né? várias vezes, ao passo que se eu já chegar com colete, todo mundo vê, todo mundo pergunta, pronto, é isso. E então essa visão, você vê, eu mesmo aprendi com adolescente, eu falei assim: "É uma visão sensacional", né, porque não fica aquela coisa. E eu mesmo brinco, né, que eventualmente eu saio para almoçar ali e reconheço algum paciente com sim. a mãe e tal, que eu sei que usa colete, e eu mesmo fico ali olhando, né, a polícia olhando: "Nossa, não está usando colete". E falo: "Ih, vai chegar lá dizer que desistiu, que parou de usar", na hora que tira a roupa está de colete. Então você vê que eu, a médica, que sei que o paciente usa colete e nem sempre consigo nem perceber, de tão discreto que está o nosso colete hoje em dia, né. Eu vou pedir pra ajudar uma imagem aqui, porque a gente está falando sobre a janela, de um caso, que eu vi que a senhora acompanhou, de um caso tardio. Isso, Usou o colete, ficou 14 meses o paciente. Ele chegou depois de 4 meses, né, isso. da primeira radiografia. E tem aquela que faz os 4 que eu te mandei? Você manda para mim, por favor? Porque tem, a primeira foto, né, a primeira foi em abril de Isso. 2024, né. Essa aqui o paciente, né, ela fez, ela Ela já tinha foi imagem. ela é do interior do Rio, Aham. né. A gente tem aqui, você vê que eu anoto ali na asa do ilíaco, né, que ela tinha um Sim. Risser 0, ou seja, ela estava ainda, né, quando eu anoto aqui, significa dizer que ela ainda está para acontecer o estirão de crescimento. E, você vê não só pelo Risser, que eu não tenho ossificação nenhuma, Aqui, pelo desce.
É uma criança, é um esqueleto jovem, uma criança ainda Tá aqui. bem jovem. Isso, tá. Que ainda está em fase de crescimento. Hoje em dia a gente também olha a ossificação do úmero, né? Tá vendo que as fezes estão abertas. Né? Desculpa. É, Né? Dá pra- exato. Ainda vai ser calcificado, Sim. né? Vamos dizer assim. Então, essa paciente tinha essa documentação, né? Ela tinha uma radiografia que, nos nossos olhos, como especialista, tinha muita rotação lombar. Então, é um grau de 22 graus, né? Onde na literatura vamos começar a tratar com 25, eventualmente. Sim. Mas para o especialista, quando você tem uma rotação grande, você vê que a vértebra está rodada, Sim. essas bolinhas aqui, elas não estão, né, simétricas, você vê que aqui uma está lá quase desaparecendo e a outra está no meio da vértebra. E isso já chama atenção. Falei assim, essa escoliose é uma escoliose progressiva. Então aqui já existe uma indicação formal E aí, de você colocar. demorou, eu vou jogar Demorou, 14 meses. Quando ela volta para a senhora, a segunda imagem, de parece colocar a segunda imagem, que vai ser já em julho, que ela... isso, Isso. Essa aqui chegou em julho, exato. que é a segunda imagem, Ela Isso. progrediu muito. progrediu muito. Ou E seja, aí, ou seja, perdeu esse tempo. exato, perdeu esse tempo que, né, não só de ossificação, a gente já vê que aqui já está acontecendo a ossificação de ilíaco, ou seja, ela deve ter entrado na menarca, né? É uma curva com mais rotação, com mais grau, né? E mais idade. Ela está ainda com 12 anos, ainda é uma janela boa para o tratamento conservador, mas a gente já está correndo um pouco atrás do prejuízo, entendeu? Mas, de qualquer modo, né, vamos correndo, né? Esse time também para fazer o colete é muito importante, né, em alguns casos. Então, atenção nessa idade, 12 anos. Antes, 11, 10, antes de 8 a 12 anos é a idade que você precisa estar muito atento. E a gente está mostrando aí um caso que a progressão ela pode ter acontecido porque quem avaliou inicialmente achou, não, ela é tão pequena, O generalista, é o generalista, é Exato. tão pequena, ela ficou mal posicionada na hora de fazer o raio-x. Essa criança, ela tem mania de ficar muito torta, ela é muito relaxada na forma de se posturar. Uhum. E às vezes a pessoa encontra uma série de pequenas desculpas, mas que isso muda completamente o jogo. Muda Tem completamente os o jogo. fatores, né? Os fatores que hoje em dia eu vejo, é muito comum a criança tá, o adolescente, até os pais, a mãe trabalha, o pai trabalha, a criança tem escola, tem, né? E fica Sim. esperando a melhor época, vou levar nas férias, aí são aqueles meses, entendeu? Que você vê, julho, né? Então são os meses. Escoliose mesmo, né? Porque Exatamente. eles querem operar na época das férias, né? Exato. Mas, É o mês que a gente mais opera. Esse é outro detalhe, esse é uma outra... exato. E a escoliose, a gente não pode esperar, entendeu? Uma vez você tendo feito o diagnóstico, né, procura imediatamente o especialista. Porque se você for esperar, né, eu fiz uma radiografia em março, vamos deixar nas férias, eu vou ver o que é isso. Às vezes uma curva de 20 e poucos graus Ela já virou. já virou 40, 45 graus. E aí ainda está na janela do colete, tá. Mas a eficácia já muda, entendeu? Como eu te falei, a gente trabalha com estatística. Então, curvas menores, Respondem colete melhor. age melhor, né? A gente tem que lembrar que a coluna vai ficando mais estruturada, nível de crescimento, ossificação, ou seja, a gente vai ficando mais rígido. Esse né? caso aqui, e eu vou usar até um tempo, a senhora até me perdoa que eu vou falar, tá? É porque assim, o paciente chegou aqui com 14 meses depois para a senhora. Quando a senhora fez isso aqui, já tinha Isso, de 22 para para 38 38. graus. Né? A próxima imagem, ela já com colete, né? Isso. E depois, e esse caso aqui foi um caso cirúrgico, né? Não, Não. ela continua tratando Ela continua conservadoramente, exato. Eu fiz o colete dela em uma semana. Verdade, que é é o caso que a gente fala no... Sim. Olha lá o colete, ó. Isso. Então, Você Esse vê caso que aqui já é a terceira imagem que está mostrando já o paciente, já com Isso. 38 graus, que está Exato. quase ali na risca ali do de ser um- indicação. Então, E ela tá usando essa roupinha, mas assim, é importante dizer que esse colete que tá sendo aplicado nessa criança, ela vai colocar uma roupa por cima. Então, quer exato. dizer, isso ela vai pra escola. Exato. Pode falar um pouquinho? Então, Porque assim, é bem... o colete, cada colete, ele tem uma configuração dependendo do padrão de curva.
né? Então, são vários padrões de curvas. A gente pode ter uma curva única torácica, uma curva única lombar, uma curva tóraco-lombar, uma dupla curva, uma tripla curva. Então, é importante quem vai trabalhar e quem vai indicar o colete, quem vai fazer o colete, Isso. saber exatamente aonde que são os pontos que a gente vai ter que atuar. Ele é um colete É. customizado. É Esse colete, customizado, cada ele não serve para nenhuma outra pessoa É. senão aquela. Exatamente. Mesmo uma outra pessoa que tem o mesmo padrão de curva, se for usar o colete, não vai servir. Por quê? Porque tem a ver com os volumes da pessoa. Isso aqui é quase que uma impressão digital do É. tratamento do paciente. Ele é um Exato. colete absolutamente feito sob medida e às vezes o mesmo paciente ao longo do tratamento precisa fazer ajustes no colete e por isso o tratamento com colete ele é um tratamento tão minucioso e precisa de uma atenção tão especial por exemplo, a doutora Simone é uma pessoa que faz esse acompanhamento às vezes de 15 em 15 dias. O paciente tem que voltar lá para poder fazer um ajuste. Muitos pacientes que a gente coloca o colete começam a sentir dor em alguns pontinhos de pressão, mas isso com a adaptação do colete, com o ajuste do colete, ele consegue usar, e vai usar 23 horas por dia. Ou seja, isso vai virar quase que, eu digo que é a armadura do paciente. É a armadura que ele vai superar a escoliose. E a gente acabou de citar o exemplo de uma criança que usava por cima da roupa para mostrar que estava mesmo. Isso, eu gosto sempre de dizer que isso aqui não é um sinal de derrota. É o contrário. É sinal de que a gente conseguiu chegar na doença antes dela virar uma doença cirúrgica. Então esse colete, ele é um avanço tecnológico, né? Ele não tem nada de simples, ao contrário do que as pessoas imaginam, por isso também não é uma coisa barata de ser feita, né? Não é caríssimo, mas é importante dizer que ele representa um tratamento muito delicado, mas que tem um resultado que é É o muito... próximo aqui. Vou pedir até para colocar que é o resultado. Né, deixa a doutora... eu explicar como é que o colete é feito. Isso. Isso é muito importante, isso me perguntam muito. A gente tem 2 maneiras, né, de chegar a esse resultado, a um colete, né, para tratar da escoliose. A maneira tradicional, que é onde eu fiz e ainda faço ao longo da minha vida, é fazendo uma modelagem do paciente em gesso. Essa modelagem, ela pode ser feita com o paciente em pé, que é como o Rigo Chenot, que é o idealizador desse modelo, né, do colete, que não é mais o alto, fez, ou na mesa de tração, que é chamada uma mesa de Risser, que eu gosto e faço. Por quê? Porque você faz uma tração, você cria pontos aonde tem pressão, que eu faço manualmente no próprio gesso, e pontos em que a gente coloca como se fosse um expansor, que é para a coluna poder ir para o outro lado, né? Você tem que imaginar que ela está ali, ela cria aquele espaço vazio, você tem que deixar livre, né? Que aqui no caso é bem exemplificado, né? Espaço livre para a coluna poder ir para o outro lado. Conforme a pessoa vai respirando, a coluna Exatamente. Então é ativo, vai chegando. né? É Com a ativo. própria respiração, com a própria mobilidade, você vai, né, o colete vai fazendo a pressão. Então essa é uma forma, né, uma forma bem trabalhosa e que aos poucos está sendo substituída pela forma mais moderna. E qual é a forma mais moderna? Né, que a gente usa lá no consultório já há alguns anos em parceria, né, com o Rodrigo do Escoliose Brasil, lá de Campinas, né, ele me procurou e a gente obviamente quer o melhor para o Sim. paciente, né, e ele, falou: "Vamos trabalhar isso junto". Então o que que eu faço, né, e fiz até no caso dela, em uma semana a gente estava entregando o colete, né, você escaneia o paciente, ele cria como se fosse um avatar do paciente, eu mando essas imagens com fotografias e medidas, isso vai para Campinas, né, e a equipe deles lá, que é o Rodrigo e o fisioterapeuta com o engenheiro, eles vão, através de um programa de computador específico, eles vão aplicar as correções, né, junto com a radiografia que eu envio, exatamente aonde é o ponto que precisa ser corrigido, né. Então é muito bacana. E a partir daí é feito então a modelagem, né, numa espuma, rígida, e aí sim vai se colocar o plástico, eh, né, que esse é um plástico que é uma placa que quando vai para o forno fica maleável, ele é, né, termomoldável, e aí sim vai se criar. Esse colete pré-pronto, ele vem grande pra gente, vem para o meu consultório, né, então junto com um dos técnicos deles, e eu
e o paciente, a gente vai fazendo os cortes exatamente até ficar perfeitamente ajustado no paciente, entendeu? Então você é um Tem esse processo acabamento, esse processo tem um processo Processo, de acabamento final. ele é moderno, mas também é artesanal. Sim, é super É, artesanal esse processo, né, de provas sucessivas que a gente faz lá no consultório, porque você tem que pensar que eu não posso cortar muito, Uhum. Sim. entendeu? Porque se cortar muito, você não tem como recolocar. É, Entendeu? Você vai cortando aos poucos e tem que ser o menor possível, mas também não pode ficar pequeno, porque o colete pequeno, ao contrário do que muitos pacientes pensam, ele pode até machucar, entendeu? é. Porque aí o ponto de inflexão, quando você flexiona, A vai pressão tocar aumenta. exatamente, vai aumentar em um ponto ou outro. Então é um trabalho muito bem estudado, né, por isso que o Gustavo, Sim. né, ele me encaminha os pacientes e fala: "Não, doutora, tem que ser Só serve a doutora. a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Eu queria falar do resultado aqui. isso, então. Vamos lá. Pós aqui, o que você Vamos acha? lá. Exato, maravilhoso. Pode passar a próxima aí? Porque ela chegou com a senhora com. 38 Ela começou com 22 graus, é, certo? isso. Foi para 38 quando chegou com a Exato. senhora em 14 meses. Então, no dia que eu entrego, né, o colete para o né, pra família, para o paciente, né, existem 2 pontos importantes. Primeiro é a fase de adaptação. Não é muito fácil você pegar, né, uma coluna, uma menina que nunca nem sente dor, né, escoliose é muito importante até frisar isso. Escoliose idiopática, ela não provoca dor, Não a dói. não ser que fique em graus muito elevados. Então isso até dificulta o nosso diagnóstico, né, o da família, né, porque é uma paciente que está ali correndo, brincando, pulando e tal, e não tem dor, né. A E a família, coluna está ali de uma maneira invisível progredindo, uma curva. a família, às vezes o paciente que não tem dor, de uma forma geral, as pessoas imaginam que ele não tem doença. Mas na escoliose, isso não é bem Ela é verdade. Ela Porque a escoliose não dói. Esse é um dado importante. é Quando a escoliose dói, pelo contrário, é um sinal de alerta importantíssimo. É um sinal de que essa criança pode estar passando por algum tipo de infecção ou até tumor. É importante a gente chamar a atenção disso. É hora que você precisa realmente, o mais rápido possível, procurar o especialista, inclusive fazer uma ressonância da coluna. Ou mais até comumente, que eu diria, eu tenho vários pacientes com uma patologia chamada espondilolistese. Sim. Espondilólise ou espondilolistese, que muitas vezes, anda junto com a escoliose. Sim. A gente está falando do quê? Do escorregamento da vértebra. Exato. Às vezes a vértebra na base escorrega. E aí, como ela escorregou, a parte de cima fica com escoliose. Essa doença, a espondilolistese, é uma prioridade. Por quê? Porque é uma das condições que transforma a escoliose numa escoliose dolorosa e o tratamento para essa patologia é você tratar prioritariamente a espondilolistese. Às vezes, só de você tratar a espondilolistese, a escoliose corrige. Então, quero deixar aqui o alerta. O alerta é o seguinte: se você percebe que seu filho está torto, se você tem dúvida se ele tem escoliose, leva no especialista. E se você percebe que ele tem dor noturna, febre, qualquer tipo de dor, é um alerta máximo, é um alerta, eu diria um alerta vermelho, Rodrigo. É a hora de você correr, levar logo no especialista, porque essa criança precisa de uma avaliação o mais rápido possível. A gente pode estar diante tanto de um escorregamento na coluna dela, mas principalmente diante de uma infecção ou até mesmo de um tumor. Essa é a hora que não dá para esperar. Bom, então no dia que a gente faz a entrega do colete, é muito importante explicar como é que vai ser, né, a rotina agora, a partir desse momento em que você colocou, né, essa armadura, como o Gustavo falou, né. A vida segue normal, entre aspas, né, o adolescente vai ter que se adaptar, ele vai ter que ter esse compromisso com ela mesma, Sim. né, a família tem que estar junto, eu costumo dizer que esse, aconchego familiar né, é muito importante, e junto com a fisioterapia, que deve ser feita não só semanalmente com um especialista, né, com um fisioterapeuta que entenda de escoliose, trabalhe e saiba quais são os métodos, né, que têm melhor evidência científica, assim como exercícios que aprende para fazer alguns minutos do dia em casa. Isso tudo, esse conjunto é que vai trazer o sucesso.
né? Mas o colete é o que comprovadamente, É a sem chave. ele, Sim. nada vai ser alcançado. Então, é entregue o colete, a gente fotografa o paciente nas 4 posições, até mesmo porque, eventualmente, doutora, está doendo aqui ou ali, aí eu vou e olho as fotografias que eu tenho e vou saber o que eu posso fazer, vem aqui Ajustar. para ajustar ou para fazer um pequeno corte ou dar um calor no colete. E aí, dentro de um período de 3 a 4 semanas, isso é importantíssimo, é solicitada uma radiografia com colete, tá. Por quê? Porque eu preciso saber aonde que estão os pontos de pressão desse colete, né, aonde que ele está empurrando a coluna e fazer as medições daquela mesma curva inicial, só que dessa vez com o colete. Então a gente vê que a gente tinha uma curva, naquele caso, de 38 graus, e a ação do colete está fantástica, né? Baixou para 15 graus, inclusive derrodou um pouco, né? Que a Sim. gente vê os pedículos ali, que é a forma anatômica, que estão menos rodados do que estava na radiografia. Então, o que que a gente sabe, né? Como eu falei antes, a gente trabalha com a nossa estatística. Então a gente sabe, um colete que corrige 20% do seu grau inicial, ele vai apenas evitar A a progressão. progressão da curva, tá. Isso se o colete for usado da forma integral, ou seja, no mínimo 23 horas. 22 horas, 23 horas por dia. Eu hoje em dia faço 22, né, eu já também Ficando boazinha. pouco, uma hora pra descanso, comer, né, na hora que come eu sugiro afrouxar, porque tem paciente que é muito magrinha, isso aperta ali o estômago. E 1 hora para o esporte, pra fisioterapia, então 22 horas por dia é meu protocolo hoje em dia. Eh, e saber exatamente se o colete está fazendo essa pressão. Um colete para reduzir, todo mundo quer, né, esse Corrigir a resultado curva. final. Para corrigir a curva, a gente precisa de 2 fatores, tá. A gente tem que ter um colete que corrija pelo menos 30 a 40% do grau inicial, e a gente tem que ter também um paciente que ainda tenha potencial de crescimento. Entendeu? Um paciente que já está com seu esqueleto maduro, eu não posso prometer de que no fim ele vai sustentar ou manter, é como se fosse um tijolinho que já cresceu, né, em vez de ser, né, com as suas bases paralelas, ele já virou um trapézio e isso não tem como, você pode até Sim. corrigir, mas quando tirar o colete ele vai voltar, porque ele já está ossificado, ele já está formado. Já na criança em fase de crescimento, aí por isso a importância, mais Sim. uma vez, do Do diagnóstico diagnóstico precoce. precoce. Você tem como remodelar essa coluna e na hora que você tira o colete, ela já está com uma outro formato de vértebra, né, e a correção. Fantástico, né. É igual o símbolo da ortopedia, Rodrigo, é aquela árvore que vem com Isso, as estacas, é o símbolo da escoliose. exa Você vê que essa é uma das patologias mais bem conhecidas da nossa especialidade. A doutora Simone estava falando aqui sobre, como é a condução desse colete. E eu quero chamar a atenção para um fator que ela colocou aqui, e que é o fato do colete ser bem ajustado. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas até colocam o colete, esse colete é feito por uma equipe que não tem tanta experiência, e isso não é por mal, às vezes é até pelo acesso. Um coleteiro que não tem né, o mesmo cuidado, até, olha, com certeza não é uma coisa simples de fazer, e principalmente de acompanhar. E aí o resultado, às vezes, que poderia ser um resultado de corrigir, ou seja, você vai corrigir uma curva para a pessoa passar o resto da vida sem ser torta. Olha o impacto disso. Ele simplesmente evita a progressão. E o que eu vejo até não é só isso, muitas vezes você coloca um colete, aquele colete não fica bem ajustado, isso provoca a não adesão ao tratamento e a pessoa a desiste do tratamento. Leva um tempão para poder se convencer de que precisa procurar um outro especialista e quando chega com uma curva cirúrgica. exato. Isso eu diria que é uma história ruim, mas é uma história extremamente recorrente. A maioria até Sim. dos casos que a gente recebe são isso. São pessoas que em algum momento alguém falou: não, olha, você vai tratar com fisioterapia, e o tempo passou e acabou virando uma curva cirúrgica. Então, eu quero destacar mesmo a importância de o diagnóstico precoce, e não só isso, de você colocar um colete que seja realmente eficaz. O colete, a doutora Simone estava falando aqui que o colete, por mais tecnológico que a gente possa oferecer, ele ainda é um método muito artesanal.
Mas em mãos experientes, ele pode ter um resultado incrível, o resultado de evitar que seu filho passe por uma cirurgia de coluna, de passar o resto da vida com uma parte da coluna fixada. E isso é uma coisa muito importante. E a gente não pode deixar de dizer que a adesão ao colete, ele é um trabalho de equipe. A gente está na época da Copa do Mundo e eu quero dizer o seguinte: nenhum time é campeão se não trabalhar o time inteiro. Não existe o craque que ganha o jogo sozinho. A gente, às vezes, cobra do adolescente, da criança, uma super adesão ao tratamento, porque são 23 horas por dia, 22 horas por dia. Existem até alguns protocolos de uso apenas noturno, mas ele não tem o mesmo resultado que um tratamento. São protocolos para casos específicos com escoliose branda na criança mais Sim. jovem, com 7, 8, 9 anos, que a gente pode usar um colete noturno, que é um colete também, é outro modelo, é outra Um especificidade. outro método. O que eu costumo dizer é que são anos que não são muito fáceis, né, para o paciente e para a família, e que tem que estar sempre junto o médico, Isso, fisioterapeuta, principalmente a família, e o paciente é o centro disso. isso. Ninguém vai ser a estrela principal é o paciente. Exatamente. E a gente tem que dar esse acolhimento. O fisioterapeuta tem um papel muito importante, porque depois dessa consulta de 3 a 4 semanas, para a gente olhar e analisar a radiografia, aonde não só isso vai ser visto, mas muitas vezes o que é curioso, né, é que quando eu entrego o colete, a gente, né, ele já é bem justo. E aí eu tento ali no máximo, né, o paciente, exato. E aí eu faço uma marca, eu falei: "Ó, o objetivo é você", né, porque colete frouxo é a mesma coisa que nada, Não usar. né. Então eu sempre marco, oriento, Ele porque o paciente ele tem que ir ajustando com o então, tempo? o que acontece é que quando vem com 3 a 4 semanas, eu já consigo aumentar muito, eu Uhum. posso te fornecer até essa Vai imagem, ganhando. é até Vai curioso. ganhando Como você já consegue corrigir, você Sim. exato. É o cinturão do vencedor. O colete é o cinturão do vencedor. Eu já ajusto mais, entendeu? E aí esse segundo ajuste, então por isso é importante você fazer o acompanhamento, que no início, né, Tem um time acaba aí, né, me tem um vendo mais, fisioterapeuta. mas depois só vai ficar de 3 em 3 meses. É o protocolo nosso lá do consultório, é a cada 3 meses fazer uma consulta, eventualmente com ou sem raio-x, mas geralmente sem, né. Eu digo que o exame, o raio-x é cumulativo, né, uma radiação no adolescente, a gente deve evitar solicitar radiografia desnecessária, tá. A gente deve solicitar exames de uma maneira geral, se o resultado daquele exame vai trazer alguma mudança na sua conduta, tá. Então, assim, existe uma ansiedade, né, da da É. família, até às vezes do fisioterapeuta, vai acompanhar, né, quer ver, mas não, se clinicamente você está vendo que está bom, você não precisa submeter aquele adolescente, né, a gente tem ali os nossos órgãos, né, e a radiação é cumulativo, tá, não é um exame que você daqui a 6 meses E saiu tá aquele isso. efeito, ele tá, Tem tá. hein, Alex? Tem uma imagem aí uma imagem do doutor aqui na hora de fazendo ali uma peguei uma É, imagem aí, ele fazendo aí um molde aí Isso. no gesso. eu gosto de dizer que ortopedia é old school, ela é a medicina real, é a medicina E aí, raiz. que assim, ninguém vê isso, né? Você ninguém Exato. olha. Aí eu consegui uma foto aí, Tá aí, ó. O dia que eu fui todo arrumadinho, todo social, a social. doutora Simone falou assim: vamos, é gesso, tá, Gustavo? Exato. Então, vamos falar um pouco também, né, da forma tradicional, que é muito usada, inclusive, na Europa, né, nos Essa Estados Unidos, escola aí, essa do gesso, já veio do seu pai. já vem do papai. A gente tem uma mesa de Essa mesa. que ele mandou fazer aqui no Rio, assim que voltou dos Estados Unidos, e ela está lá até hoje. E que eu tenho até medo, ela já tem um ferrugemzinho aqui, descascou ali, mas eu falei: "Não, não vou mandar". É uma relíquia e funciona perfeitamente. Então, essa é uma outra maneira que se faz, colete também, que funciona muito bem, né. Os pacientes muitas vezes perguntam: "Mas qual que é o melhor?". Os 2 têm efeitos bem semelhantes. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a literatura que mostra. Na verdade, é o colete 3D que está aos poucos, substituindo, né, ao longo, né, ao redor do mundo, esse método tradicional, porque esse método é um método que dá realmente muito trabalho, tá.
né, sujo, você tem um contato manual com o paciente, né, então o adolescente geralmente não gosta, né, você tem que alisar Manipular ali, não tem como. manipular o paciente, e aí o Xenô ele envolve nas meninas a mama, né, os meninos têm ali a parte, né, do órgão sexual que também tem que ser Isso também manipulado. facilita também a questão da senhora também, né? Exato. É. Então Esse cuidado, né? exato, eu assim, como eu sou mulher e a maioria é menina, né, isso para mim não tem tanto, mas para geralmente são ortesistas, né, os Sim. técnicos são homens e elas não gostam. Então a gente tem eu explico isso para as famílias, mas no fim, o modelo do colete é o mesmo, tá. Essa foto que a gente tá vendo, só para explicar para o ouvinte, então, essa moça ela tá deitada nessa mesa, é uma mesa de tração, e antes da gente colocar esse gesso que envolve o tronco da pessoa indo até a região da bacia, a gente corrige a curva. Então é um método que você faz uma correção manual da curva. Você comprime ali os pontos da escoliose, derroda ela manualmente, ou seja, isso De muita existe. força ali, né? Não é é uma só modelagem, a gente É. chama, né, na receita do colete vem, colete tipo Xenô, que é o tipo do Aham, colete, sim. né, com modelagem ou lombar, ou torácica, ou toracolombar, direita ou esquerda, para o ortesista saber, eu mando a radiografia, né, então eu explico, eu tenho um contato muito próximo, né, com meus 2 ortesistas, e fora isso tem, né, a equipe do Escoliose Brasil, lá de Sim. Campinas, mas eu tenho 2 ortesistas que montam os coletes para mim. Por quê? Porque cada um é como se fosse uma calça, qual que serve melhor, né, é muito difícil. É. Então, alguns casos eu falo: "Não, olha, para os casos do seu filho ou da sua filha, eu indicaria fazer assim, ou indicaria fazer modelado, porque preciso restaurar uma lordose, alguma coisa, ou sabe?". Então, são pequenos detalhes, mas no cômputo geral são coletes que têm a mesma ação, o mesmo Funcionam. tá, e funciona. Só para esclarecer, porque é uma foto, né, assim, diferente, né, para quem nunca viu, É. o colete ele não é de gesso, tá? A gente faz um molde de gesso, corrige a curva, ou seja, a curva fica corrigida ali dentro daquele gesso. Logo que ele fica duro, a gente está cortando, como você está vendo ali naquela Sim. imagem, e sai um molde de gesso. A pessoa, né, vai para casa sem gesso. É. E aí é confeccionado pelo ortesista um gesso. É. Da mesma forma que o Como 3D. da Um mesma busto. forma, Sim. Isso. né. E aí vai usar aquele colete, né, de polipropileno, né, que é o material do colete. Esse método, a gente está falando aqui um método antigo, mas olha, eu gosto até de dizer o seguinte: a gente só pode avançar se a gente conseguir pisar nas bases sólidas. Isso funciona. E funciona muito bem. Eu digo até o seguinte: em alguns casos, até hoje, a solução para o tratamento de algumas crianças é a gente fazer isso. Às vezes até dentro do centro cirúrgico anestesiado. Exato. Eu gosto sempre de dizer que todo mundo, e a nossa missão como médico é buscar os avanços. Sim, a gente viaja, vai para fora. Eu fui para a China, mas a gente nunca pode esquecer o seguinte, dos conceitos, daquilo que deu certo e onde a gente pode realmente se apoiar. Esse método aqui, eu não enxergo ele, apesar né, da imagem ser uma imagem assim, contrastante, como uma coisa ultrapassada. Ao contrário disso, aqui tem muito conhecimento técnico E e resultado. Eu gosto sempre de dizer que escoliose, para mim, é resultado. É encontrar o paciente na melhor oportunidade, evitar que essa curva fique rígida, que a curva, quando a gente não trata, essa curva fica dura mesmo, tanto para cirurgia quanto para o tratamento com colete. Então, o recado que eu quero deixar aqui é: se em algum momento a gente precisar colocar um molde de gesso no seu filho, como você está vendo aqui, é para o melhor dele. E ele vai passar. Por mais que possa ser esquisito, botar um molde de gesso, colocar um colete por dentro da roupa, no final, a memória que eu encontro nas famílias e nos pacientes é que aquela foi a armadura que fez ele ficar mais forte. Pode, doutor.